amigos foram engolidos ali pelas águas do mar. E Miriam, ela dançou na presença de Deus. Aqui em Êxodo 15, no versículo 20, diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela realmente sabia engrandecer a Deus e com isso ela contagiou todas as mulheres que estavam ali. Esse é um exemplo para você. Comece a cantar a Deus, comece a louvar as qualidades de Deus e você vai ver que grandes coisas Deus ele vai fazer na sua vida. Nós vamos agora com o pastor Fernandes Lima. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, Ana Deise, aí você de casa, que Deus te abençoe. Aí chegou esse dia aí do testemunho de vida aí do pastor Fernandes Lima. Algumas pessoas já conhecem, né? Eu já estive em outros programas também contando o que realmente ocorreu na minha vida, o antes e o depois. Mas eu espero que hoje tenham coisas novas que acrescente na sua vida e possa lhe ajudar na sua jornada em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Conta um pouquinho para nós como é que era a sua vida antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, a vida era totalmente ruim. Quando eu falo ruim, eu, como adulto, como adolescente, cresci em meio às drogas, cresci em meio ao álcool. E antes de entrar a vida de Cristo na minha vida, eu já tocava no mundo secular, né? Eu comecei nos trios elétricos, antigamente não tinham ainda os músicos, então era um trio elétrico, era uma repartição de músicos com percussões de um lado e outros com percussões do outro, e em cima só iam os instrumentos de corda, e foi ali que eu comecei a minha carreira musical. Aí depois descobriram que eu cantava, aí eu já subi um degrau um pouquinho, falando assim na parte do trio elétrico. Aí foi quando eu fui me envolvendo com a música em si, literalmente. E isso foi acontecendo com a idade de 19 anos. Aí quando eu tive mesmo preparado para aquilo, foi quando eu comecei a fazer os barzinhos. Fazia bar e violão, quer dizer, a dita seresta, que até hoje acontece isso na Bahia, né? As pessoas vão nos bares ali, tem a seresta, tem o cara com violão, tem outro com a voz, e ali a pessoa fica curtindo a noite. E assim foi a minha vida esse tempo todo, né? Eu sempre envolvido com a música, sempre envolvido. Com esse crescimento, pastor, nos trios elétricos, o senhor foi se envolvendo também cada vez mais com as coisas do mundo, com a bebida, com certeza, as drogas? Porque fica muito acessível, principalmente a vida da noite, né? E o primeiro contato que você tem com a vida da noite é com o álcool. É o primeiro contato, porque é o que gera... É algo normal, até normal, aí assim, a sociedade encara... É um ambiente social que tem que envolver ali a bebida. Tem que envolver a bebida, é o que dá o clima, vamos supor, o clima entre aspas. Então, com certeza, automaticamente você que está envolvido, o músico, ele acaba bebendo também. Mas tem músicos que não ingerem álcool, né? Não bebem, como eu já tive colegas meus que não gerava álcool, não se envolvia, mas... Tem aqueles que gostam de tomar o seu uísque, gostam de tomar sua Cuba livre, como, né, antigamente. Então, quer dizer, foi aí que eu tive o contato maior. Aí fui descobrindo essas coisas. Aí depois que veio as drogas, realmente. Como que o senhor conheceu as drogas, pastor? A droga foi justamente nessa época. Nessa época aí de barzinho, eu me lembro até hoje. Era um baixista que eu tocava junto com ele, e ele estava fumando, eu entrei, ele não me ofereceu, ele não fez a minha cabeça, eu quis experimentar. Então tem isso, tem aqueles que induz a pessoa a entrar e tem aquela situação de você querer experimentar. No meu caso, eu quis experimentar e nesse experimentar passou-se aí mais de 20 anos. O senhor chegou a ser dependente realmente das drogas? Dependente da maconha, né? Às vezes a pessoa ela vê a droga, vê a bebida como um refúgio, mas no caso do senhor foi esse refúgio, porque a pessoa ela se refugia quando algo não vai bem na casa, quando não vai bem na família. Não, eu não creio, não foi por assim, tristeza, apesar de ter perdido a minha mãe eu tinha 2 anos e meio, não a conheci, perdi meu pai em 84, meu pai ainda estava vivo, né? Nessa época, meu pai estava vivo, mas até então eu não tinha esse contato forte com as drogas. Eu tive contato com o álcool, eu bebia muito pouco quando eu ia aquelas festas de micareta, carnaval, aquelas coisas de boate, né?
as danceterias, então eu me envolvia, mas então, depois que meu pai faleceu em 84, foi aí que eu comecei a descobrir, aí foi quando eu me aprofundei mesmo nas drogas. Então, no meu caso, não foi de tristeza, não, eu quis escolher. Estava envolvido com a música, achei legal, poxa, bacana, me sentia, né, o cara, queria ficar... É uma coisa de status também, né? Status. Às vezes não é só um refúgio. Às vezes, não é. Porque você vê jovens hoje em dia que têm uma vida maravilhosa, Exatamente. os pais excelentes, uma educação excelente, mas, no entanto, se envolve com drogas também. Com certeza, e não tem motivos para isso. O motivo é o quê? Mas qual é o motivo? O motivo é você querer escolher, é você querer descobrir alguma coisa nova, entre aspas, né? Eu queria descobrir alguma coisa nova e acabei entrando, e normalmente é assim. Uns entram porque são induzidos, outros entram porque vão se refugiar em alguma coisa, estão decepcionados com alguma coisa, estão realmente traumatizados com alguma coisa. No meu caso, não foi trauma, não foi não. Eu quis conhecer, eu escolhi isso. Então, não foi muito bom, foi uma época muito dolorida, uma época que eu perdi, né, muitos trabalhos. Quando descobriram que eu estava envolvido com drogas, então as pessoas sérias da música não queriam trabalhar comigo, então eu padeci um pouco. E hoje muitas pessoas padecem devido às drogas e o álcool, porque o álcool é uma droga mais liberal. É uma isca do diabo, né? A pessoa ela se sente seduzida por aquilo e quando vê, caiu no erro e se afunda. E se afunda, e a pessoa passa a ter outros problemas, né? Porque um abismo puxa outro abismo, aí acaba se envolvendo com drogas, depois vem álcool, vem a prostituição. Quando eu falo prostituição, homem, não homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. No meu caso, a minha prostituição era essa. Eu vivia com muitas mulheres, eu tinha essa vida promíscua, né? Quando se fala de prostituição, a pessoa pensa, mas prostituição é o que? Homem com homem, mulher com mulher. Explicar, porque o homem que vive com uma, vive com outra, vive com outra, vive com outra, é um prostituto, ele está se prostituindo. Para o mundo as pessoas acham normal isso, né? O cara às vezes é casado. Exatamente. E ele se sente bem em contar que ele saiu com outra mulher que não é a esposa dele. Então, o mundo lá fora é uma forma, oferece. Talvez, de estar por cima, né? É verdade. Na visão deles. Infelizmente, foi a minha vida aí, era essa, e era muito terrível, era Quando complicado. que o senhor percebeu que o senhor estava realmente se afundando, dependente das drogas? Isso foi, eu já estava com minha idade de 33 anos, observem, eu entrei com 19 anos, estava com 33 anos, foi quando eu percebi que eu cheguei em casa numa situação muito, né, deplorável, de vergonha. Eu bebi tanto que eu acabei vertendo água na própria roupa, né? Quer dizer, eu acabei me urinando, quer dizer, uma situação, um homem com 33 anos, já chegando nessa situação. Pastor, mas o senhor não tem vergonha de contar isso? Não, eu não tenho vergonha porque eu conto isso para a derrota de Satanás e glória ao nosso Deus, porque foi Deus que me libertou. Então, a partir daquele dia, quando eu cheguei, eu lembro como hoje, eu cheguei em casa naquela situação que eu fui muito humilhado, né, pela família, a pessoa que eu convivia, eu tive muita humilhação. E a partir daquele dia eu comecei a sentir uma rejeição. Eu não sei como, mas eu comecei a sentir. Foi logo após naquela madrugada, eu ligar a televisão, foi como eu me deparei com um programa do missionário. E como é que foi esse encontro, pastor? O senhor ligou a televisão querendo realmente uma mudança? Uma mudança, é aquela coisa da madrugada, né? Muito doidão, chapado de maconha, vou ver o que é que tem. De repente, era na Júlio de Mesquita, antigamente ainda o programa, e o Rosivaldo apareceu cantando uma música. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, poxa, você é um músico gospel igual esse cara. Não sei por que eu tomei essa decisão de falar isso, quer dizer, talvez não, com certeza o impulso de Deus dentro de mim, naquela hora eu estava em contato com o Pai, mesmo eu naquela situação, mesmo eu em pecado, né? E naquele momento eu estava vendo a TV e o programa, a mensagem, logo após o pastor Jaime, logo após o missionário e o Rosivaldo, os três elementos que realmente eu tenho muita consideração, que compõem aí a minha conversão, os três. Ou seja, o senhor teve um chamado antes mesmo do senhor conhecer a palavra. Deus te tirou ali, naquele lugar, já falou, eu tenho um plano. Naquele momento ali foi quando eu comecei a procurar a igreja. E o engraçado foi quando eu saí de manhã, eu fui procurar. Aí eu fui numa certa igreja, que eu não vou dar nome, né? Mas quando eu chegava lá, a porta estava sempre fechada. Eu falei, caramba, eu lembro-me, como hoje, que eu fiquei lá umas 2 horas pela manhã e nada de ninguém chegar. Quer dizer, uma falha.
principalmente vocês, pastores aí, cuidado, tá vendo? Quer dizer, se eu não tivesse procurado, se naquele dia aquela porta tivesse aberta, talvez eu estaria ali. Mas é tudo propósito de Deus. Eu fui umas 2, 3 vezes nesse mesmo horário e ela não funcionava pela manhã. Aí foi quando surgiu a inauguração do Campo de Fora, mas só que antes eu fui em Santo Amaro, aí já era Igreja da Graça. Aí eu vou dar o nome, aí já fui na Igreja da Graça. Só quando eu cheguei lá, a porta estava aberta, eu entrei. Mas quando eu cheguei lá, tinha um obreiro despreparado. E ele não me atendeu legal. Aí eu voltei para casa muito triste, aí eu fumei legal mesmo. É porque numa hora dessas, entendeu? O senhor está pensando assim, vou procurar a ajuda de Deus, aí você se depara com uma situação dessa e fala, nem Deus me quer. Nem Deus me quer, então é por isso que é muito importante, né, quando a pessoa vai atender uma pessoa, porque a pessoa que entra na igreja não sabe quem está entrando, ela não sabe, então aquele jovem não me conhecia, então eu não teve um atendimento, né, um atendimento bom, não teve uma atenção legal. Eu voltei, me lembro, aí eu cheguei comentando em casa, aí a pessoa até que eu morava falou, tá vendo, isso não existe e tal. Eu comecei, e aí eu comecei aquela coisa toda e vai, mas só que eu sentia no meu coração que não era mais isso. Eu já estava me saindo um pouco, eu já não ia mais para os bailes, eu evitei mais um pouco o álcool, mas até então a maconha prevalecia. Mas o álcool eu evitei, as saídas à noite, né, saídas estranhas com mulheres, eu evitava, mas eu já estava evitando isso, até que um dia no meu trabalho, que eu trabalhava ali nas Nações Unidas, eu trabalhava no SP Market, num domingo, aí eu fui para casa da minha irmã, atravessando a avenida Nossa Senhora do Sabará, aí eu ouvi alguma coisa caindo do outro lado, pá! Aí eu fiquei, aquilo fez eu voltar, quando eu voltei, era uma Bíblia, eu até lembrei, poxa, quando você me convidou para o programa, eu me lembrei de trazer a Bíblia ao sair de casa, acabei esquecendo que eu tenho essa Bíblia até hoje. Olha que coisa tremenda, uma Bíblia lá do outro lado da avenida, eu atravessei a avenida e cheguei lá, era uma Bíblia. Deus, Ele não desiste de nós, né? De onde ela veio, eu não sei, Ana, de onde ela veio, não me pergunte, eu só sei que eu percebi um carro andando, eu ainda corri atrás do carro, a Bíblia, ninguém me deu atenção, eu peguei, fui com essa Bíblia para casa, cheguei na casa da minha irmã feliz, olha, achei uma Bíblia e tal, uma coisa de Deus, e passei a ler a Bíblia, aí eu creio que foi daí que Deus começou, aí eu já comecei a sentir rejeição, né, pelas coisas, comecei a acordar de manhã e ler, aí foi quando surgiu a inauguração, no dia 2 de março de 97, a inauguração em Campo de Fora, onde eu morava. E quando que o senhor percebeu uma mudança? Eu já não sou mais a mesma pessoa, agora eu sou uma pessoa de Deus. Aí foi no dia 2 de março, num domingo, a inauguração da igreja de Campo de Fora. Tinha 5 pessoas. Tinham 5 pessoas na inauguração. E era o AG Ferreira. O AG Ferreira passou, me desejou bom dia. Eu falei, aqui que eu vou ficar. Aí eu fiquei. E naquele dia, ele ministrou a palavra. E naquele dia, Jesus me libertou. Então foi a partir daquele dia, no dia 2 de março de 97, que eu senti a minha libertação. Não manifestei demônios, eu era oprimido realmente, já cheguei em casa jogando bebida fora, jogando maconha fora. A partir daquele dia até aqui agora, nunca mais houve uma gota de álcool, nunca mais houve uma saída extra, nunca mais houve uma maconha. A partir daquele dia até aqui que você está me vendo e você, nunca houve recaída nenhuma. Jesus Glória me libertou. A Deus. Pastor, esse foi o dia da sua vitória e da foi vitória de muitas pessoas que hoje o Senhor é usado por Deus para curar, para libertar, para transformar, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho do seu ministério, pastor. Nós vamos agora ao lindo musical, não poderia ser de outra pessoa, do pastor Fernandes Lima. Eu lhe trago um recado para você não ser condenado. Não seja a semente entre espinhos, acreditando que haverá um jeitinho. Vá aos campos, falam de Jesus, levando a única e preciosa luz. Pois a doce mensagem do Evangelho é que transforma o homem por completo. Mas veja bem, o Senhor Santo é assim que deve ser. O que anda
pela fé. Venha e ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Venha e ande pela fé. Venha e ande pela fé. Venha e ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Venha e ande pela fé. Como um profeta eu lhe trago um recado para você não ser condenado. Não seja a semente entre espinhos, acreditando que haverá um jeitinho. Vá aos campos falar de Jesus, levando a única e preciosa luz. Pois a doce mensagem do Evangelho é que transforma o homem por completo. Mas veja bem, o Senhor Santo é assim que deve ser o que anda pela fé. Venha e ande pela fé. Venha e ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Venha e ande pela fé. Venha e ande pela fé. Venha e ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Venha e ande pela fé. Ande pela fé você também. Você tem frequentado uma igreja? Procure a igreja. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não está indo à igreja, você deve ir sim, porque é aí que a fé vai surgir no teu coração. Ligue agora na nossa central de endereços, é o 0 operadora 11 2126 5893 e saiba a igreja mais próxima da sua casa. Agora eu tenho um versículo para dar ao teu coração. Está lá em Jeremias capítulo 20, versículo 13, diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Aqui Jeremias, ele fala que Deus livrou a alma do necessitado. Às vezes a pessoa ela tem clamado por um livramento, por uma bênção de Deus, por um milagre de Deus, mas antes do milagre acontecer, você tem que cantar ao Senhor, você tem que começar a glorificar a Deus na sua vida, assim como fez Paulo e Silas e tantos outros. Glorifique, exalte a Deus, comece a exaltar as qualidades de Deus e você vai ver que na tua vida não vai faltar coisa grande, nem coisa pequena. Deus, ele vai fazer esse milagre que você tanto deseja. Nós voltamos agora a esse testemunho do pastor Fernandes Lima. Pastor, conta um pouquinho para nós. Nesse dia o senhor encontrou Jesus, não olhou mais para o passado, decidiu viver uma vida com Deus. Verdade. Mas como é que as coisas começaram a acontecer? Porque às vezes a pessoa ela olha para nós hoje e fala, não, esse já nasceu ali no altar e já foi chamado ali já para abrir um culto do pastor assim, Jaime, do missionário. E não é assim que as coisas acontecem. É bem assim. As coisas vão fluindo, o ministério vai fluindo. Conta um pouquinho para o pessoal de casa entender o que aconteceu na sua vida, mas antes de tudo, eu fui para Campo de Fora. E nesse mesmo dia, no domingo, eu procurei o AG Ferreira e falei, eu sou músico. Ele falou, então você vai tocar para Jesus. Fui para minha casa normal e comecei a frequentar assiduamente ali em Campo de Fora, na estrada de Itapecerica, onde está a nossa igreja centralizada até o dia de hoje. O mesmo tempo que eu tenho de conversão, tem a igreja de Campo de Fora, que são aí 13 anos que eu estou com Jesus de convertido. O senhor começou ajudando nos cultos? Eu comecei ajudando nos cultos, eu abria a igreja para o pastor, eu falava, eu limpava a igreja, né, eu fazia as coisas ali. Então eu comecei a ser obreiro, então foi nesse dia que eu comecei a me envolver. Começou sendo servo de Deus. Exatamente. Meu Deus, eu estou aqui, o que o senhor quiser eu faço. Foi assim? Foi isso assim, eu lembrava que o AG queria montar, como o AG Ferreira cantava e canta, né? E ele falou, poxa, a gente precisa montar um grupo de louvor, precisa comprar uma bateria, que eu toco bateria. Aí descobrimos o Francisco, que hoje é o nosso pastor lá no Jardim das Rosas, meu amigo, pastor Francisco, Deus te abençoe, se você estiver ouvindo ou assistindo esse programa. E aí descobrimos que o Francisco era membro e tocava guitarra. Aí eu convidei o Francisco, e na época
descobrimos uma irmã também que tocava teclado, e o AG tocava, e eu fazia bateria, compramos a bateria e formamos o grupo de louvor. Então, a partir daquele dia, a partir desse momento do grupo de louvor, eu comecei a me envolver com a obra, né, com a igreja. Eu era um músico, tocava bateria. Aí fui abrir alguns cultos para o AG, estava te contando aqui em off, e quando ele colocou para abrir umas reuniões, eu só sabia cantar, né? O culto hoje vai ser maravilhoso, essa alegria não vai mais sair. Foi meia hora só com essas músicas. E ele dava risada no escritório, e foi ali que eu comecei. Deus foi, né, te ensinando, foi pastor, me ensinando, aos pouquinhos. Foi ensinando aos pouquinhos a fazer a obra, a louvar, e o que mais me dava alegria era a bateria, né, que a gente ensaiava. O senhor me contava também que teve um dia que o pastor precisou viajar e o senhor que ministrou a palavra. Como é que foi esse dia para o senhor? Estar ali no púlpito ministrando a palavra para o povo. Foi um dia de nervosismo, eu não sabia se eu falava, se eu tremia. Ele teve que viajar e não tinha ninguém para substituir. Claro, quando se viajava, eu mandava uma pessoa para substituir. Ele falou, não, mas eu tenho uma pessoa lá. Eu falei, então ele vai ministrar. Olha, você vai ministrar a palavra, eu vou ter que viajar. Eu não sei não, Jesus vai me ensinar. Eu lembro que foi numa segunda-feira, culto de prosperidade. Lembro até hoje a mensagem, Mateus capítulo 4, que eu falei sobre a tentação de Jesus. Naquele dia também eu entendi que Deus tinha comigo um compromisso maior com a palavra, e a música, né, é uma coisa que estava em mim, mas até então nada de sonho, aquela coisa, eu tenho um sonho de fazer isso. E às vezes a pessoa, ela limita Deus, porque às vezes a pessoa ela diz assim, não, mas meu ministério é o ministério de louvor, não vou pregar. Ou então, eu sou pregador, evangelizar, sair nas ruas jamais. Eu já ouvi pessoas falando isso limita Deus, limita Deus, pastor. E acaba atrapalhando, porque a preparação que Deus tem para cada um de nós, Ele vai me colocar em situações adversas para que eu possa saber trabalhar para Ele. Então, quando eu comecei, eu fui o obreiro, eu comecei a aprender, eu ficava muito perto do AG Ferreira, ele atendia as pessoas, ele colocava eu para atender, até então nada ali, mas aí foi aprendendo, aí a gente vai aprendendo. Aí foi quando surgiu a oportunidade de eu vir para cá, né? Muitas pessoas já sabem, aí no meio dessa minha conversão, deu uma recaída, eu voltei, eu saí da obra, eu voltei para casa, fiquei 4 meses longe. Começou um sofrimento, mas não voltei para as drogas, não voltei para o álcool, não voltei para as drogas. Fui para casa, mas ainda tocava. Aí foi quando foi o pastor Luiz Galhardo, já não era mais o AG Ferreira. Você vê como Deus gruda, quando Deus tem um propósito, não tem demônio que realmente bloqueie a ação de Deus na nossa vida. Aí foi quando eu procurei o pastor Luiz Galhardo, ele falou, não, fique firme. Aí foi quando ele veio e falou com o pastor Jaime sobre a minha pessoa. Agindo Deus, ninguém Aí o pastor Jaime, então manda ele para cá. E foi quando eu cheguei aqui em junho, aí de 97, por aí, julho, assim, o mês exato eu não lembro, mas foi entre junho e julho. Aí até hoje eu estou aqui, foi quando eu comecei. Nessa caminhada com Deus, o senhor já viu muitos milagres. Muitas coisas boas. Acontecerem. Até no grupo de obreiros o senhor ministrava também. O senhor viu grandes homens, mulheres de Deus sendo levantados através da sua vida, pastor? Com certeza, muitas pessoas, inclusive está aqui do meu lado, né? Ana Deise, que quando chegou, sentou naquela mesa ali, fazendo as entrevistas. Lembro-me muito bem quando ela chegou, não, vamos fazer o curso de obreiro, passou ali os 6 meses aprendendo, chegou o tempo de ser levantada hoje, e aí, essa bênção que vocês em casa presenciam. Eu acho que o mais tremendo desse curso, até a gente conversava aqui, pastor, foi que as pessoas elas foram sendo transformadas ali através do curso. Elas chegavam para o senhor, pastor, eu quero ser um obreiro, mas à medida que ia se passando o tempo, já não era mais a mesma pessoa, era outra. Porque era, na verdade, um tratamento sério, né? Às vezes a pessoa não entendia, poxa, mas o curso é muito difícil. Não é que o curso era difícil. A gente preparava discípulo mesmo, era um compromisso com a obra. O que eu ensinava era ter compromisso com a obra e ser o obreiro e a obreira, aquela pessoa que realmente ia cooperar com a obra. Então foi muito legal, foram 6 anos de preparação. Hoje temos pastores nossos que passaram pelo curso de obreiro. Temos líderes, pastora Fabiana, Maria Antônia, que hoje é uma bênção, tem um ministério muito bonito aí, com mendigos, pessoas que vivem na rua. Maria Antônia, quando eu lembro, Maria Antônia, quando chegou, ela fumava. Ela falou para mim, eu fumo, então você vai ter que deixar de fumar para você fazer a obra.
não impede você de fazer o curso. Você pode fazer o curso, mas enquanto você fumar, eu não posso levantá-la. Então ela tomou aquela decisão, não quero mais fumar, pastor, ó, vou fazer a minha inscrição, parei de fumar. Parou de fumar, fez o curso 6 meses, hoje aí é a bênção, que é pastor Rogério, que é o nosso pastor de Jabaquara, pastor Isídio, é o pastor Alexandre, que é o nosso pastor agora, onde é que o Alexandre está mesmo, que estava em Suzano, né? Ele estava em Suzano, agora está em outra igreja nossa. É um ministério de ensino mesmo, né, pastor? O senhor tem esse ministério de ensinar as pessoas a terem o temor de Deus, a fazer a obra com zelo, sendo servo. Exatamente, que é o caráter, né? O caráter do homem de Deus, da mulher de Deus, é um caráter de servo. Tem que ter uma personalidade de servo. Você adquirindo o caráter de Deus, você vai ter um caráter de servo. E através do louvor, o senhor também já viu muitos milagres? Já vi, pessoal. Eu até comentava com o senhor que teve um testemunho que nós pegamos aqui, que a senhora, ela estava com o filho, a filha ali na UTI, o netinho dela estava condenado já, ela já ia nascer sem cérebro, coração já estava prejudicado, e a única coisa que ela lembrava na UTI, que ela lembrava no hospital era determine, e ela foi determinando e o milagre foi acontecendo, a criança nasceu com o cérebro perfeito ali, o coração já não precisava mais ser operado e Deus foi restaurando a saúde daquele bebê. E ela determinava mesmo com fé ali, né? Não era simplesmente um louvor, através daquele louvor tinha o poder de Deus ali. Exatamente, porque a música, eu tenho essa autoridade de falar da música e muitas pessoas são libertas através dos louvores, porque eu fui liberto pelo louvor. O primeiro impacto na minha vida foi quando o Rosivaldo apareceu cantando. E aquela música penetrou no meu coração e houve a libertação. Mas conhecer a verdade só através da palavra realmente. Foi um contato que Deus teve para me atingir. Então, de repente, as minhas músicas, quantas pessoas não me param na rua e me contam o testemunho, olha, meu esposo não é de Jesus, mas ele gosta das suas músicas e está vindo na igreja, olha, tem um meu patrão que ele assiste o programa só por sua causa, mas eu sei que não é por minha causa, e sim pela unção que está disponível no louvor que vai pegando aquelas pessoas. Como é que o senhor viu isso? Forró evangélico, forró gospel, pastor? É muito bom. Isso aí já aconteceu. O senhor já viu pessoas criticarem? Já, nossa. Bastante, quando eu comecei em 2000, foi quando eu tive o convite do missionário para gravar o primeiro CD. Foi em 2000 que aconteceu que eu gravei. O Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Muitos preconceitos. Pessoas me paravam no metrô, me paravam na rua. Você não tem vergonha? Como é que pode? Forró de Jesus. Cuidado com ele, cuidado com essas igrejas. Então, quer dizer, houve muito preconceito. E até hoje se tem um preconceito, mas cessou um pouco. Mas no início não foi brincadeira não, as pessoas me paravam mesmo. Eu lembro que eu ia nas cidades, eles colocavam o meu cartaz lá, eles apagavam lá, ele precisa se converter. Olha só. Os pastores me mostravam, aí pastor, eu coloquei na rua, olha o que escreveram aqui, diz que o senhor precisa se converter, que forró não é coisa de Deus. E hoje o senhor leva a bênção não só aqui no Brasil, mas todo mundo está sendo alcançado através das mensagens, né? Igual o louvor do Sansão. Meu Deus, é maravilhoso, é uma pregação, exatamente, né? Aquele louvor. Foi que Deus deu para o missionário, uma letra profunda, né? É uma letra profunda. Deus tinha um plano e logo colocou em execução. Procurou uma Esther e fez a sua promessa. E assim nasceu Sansão. De Deus seria, desde o ventre Nazireu, viria do poder do Senhor para libertar seu povo dos filisteus. Mas infelizmente, se deixou levar pela carne apodrecida, lá no vale de Soreque, se encantou com Dalila e com a sua chamada agiu como moleque, revelou a ela o seu segredo e ficou sem as suas vistas. Olha que coisa. Como é que o senhor vê hoje a obra de Deus na sua vida, pastor? O senhor imaginaria que Deus fosse te fazer chegar tão alto? Não pensava não. Quando eu comecei a conhecer aqui na sede as músicas, então aquilo aflorou um desejo no meu coração de gravar. Poxa, eu queria abrir, até então eu não abria os cultos. Eu abria cultos menores, né? Eu abri os cultos menores quando nós começamos aqui, era o Cine 1, Cine Metro 1, Cine Metro 2. Lembro-me que eu abri os cultos menores. Até o AG que abria as reuniões. Quando o AG viajava, não tinha. Aí foi quando eu tive a oportunidade de abrir os cultos para o pastor Jaime de Amorim Campos. E houve aquela observação. Eu ensaiado com a banda, eu trouxe aquela coisa, né, da música do axé. Eu pegava as músicas, colocava muito para cima.
E já em 2000 foi quando eu peguei a música do Jacó, pegamos junto com a banda ali, fizemos o estilo forró. Aí foi quando começou a surgir isso, essa coisa toda da música e tal. As coisas de Deus, elas acontecem automaticamente, né, pastor? Foi a oportunidade que eu tive. E aí, quando o AG viajou, eu lembro, o pastor Jaime talvez não lembre de ano da casa dele. Ele saía da Santa Cecília, ele vinha caminhando nessa. Ele se deparou comigo, ele falou, mas esse? Aí Deus falou, é esse daí. Aí nesse dia foi um domingo. É tremenda a forma de Deus operar. O Senhor, todos os dias, o Senhor varria a igreja e abriu as portas. E às vezes a pessoa, Deus fala algo assim no coração dela, fala, mas Senhor, é pra quê? Mas pra que isso? Pra que eu vou abrir? Não. O que o Senhor diria, pastor, para a pessoa que está em casa, que tem ministério, que está ansioso, que está inquieto? Ai, Deus, eu quero uma obra na minha vida. O que o Senhor falaria para ele? Eu digo que tem que ser sensível à voz de Deus. Se você não for sensível a voz de Deus, você não ficará no centro da vontade dele. Quer dizer, eu abri as laterais todos os dias de manhã e varrer a calçada era a vontade de Deus naquela época para a minha vida. Eu entendia isso como uma vontade de Deus, eu entendia isso. Então, foi onde Deus agiu. E para finalizar, e nesse dia meu pastor já me chamou e falou, você vai abrir o culto hoje. Olha que delícia. Aí eu comecei a abrir. Tremi igual uma vara verde, comecei a abrir os cultos domingo. Aí foi quando ele me apresentou para o povo. Esse Fernandes agora é o nosso ministro de louvor, o AG está em outras missões, está viajando. Aí eu comecei, aí foi quando começou esse ministério da música. O pastor Jaime foi que me levantou como aí, ministro de louvor aqui na sede, como ele me levantou. E hoje o carinho que eu tenho pelo pastor Jaime de me ensinar muitas coisas. E o que eu sei hoje, eu agradeço a Jesus e agradeço o pastor Jaime aí pelos ensinamentos que hoje eu tenho aqui na igreja. Glória a Deus, obrigado pelo seu testemunho, pastor. Eu que agradeço, é uma pena que não dá. Tem muitos programas que a gente vai contando nosso pedacinho, porque se for pegar o programa mesmo, tem que ser um programa de umas 3, 4 horas para eu contar mais ou menos tudo do que aconteceu. Mas eu fico muito agradecido, obrigado a você, obrigado à sua produção e que Deus abençoe você de casa. Glória a Deus. E tenha lhe ajudado esses testemunhos aí. Deus abençoe, pastor. Agora eu quero orar por você que está em casa. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que está em casa, que anda inquieta, que anda ansiosa. Vai tocando cada coração neste momento, meu Pai, que todas as barreiras, todo o impedimento, Jesus, todas as muralhas que ainda há nesse coração, que seja quebrada agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu determino, Pai, que cada uma destas pessoas sejam vasos de honra nas Tuas mãos, venham a glorificar o Teu nome, Pai. Ó Senhor, que cada uma delas venha exercer o ministério e o propósito que o Senhor tem para cada uma. Oh, meu Deus, eu declaro, Pai, que nenhuma delas, Pai, vai escapar do Teu propósito, vai escapar das Tuas mãos, do Teu chamado, meu Deus, porque a obra do Senhor na vida de cada uma delas é grandiosa e não pode ser impedida, em nome de Jesus. Glória a Deus, fica com o Senhor Jesus, fica a paz, nosso programa ele chegou ao final. Tchau.